uma liderança sã em Jesus. Paulo escreve a Tito e fala sobre os líderes, especialmente presbíteros, aos quais ele deveria eleger, e ele aponta características que devem ser destes homens escolhidos. Tito, capítulo 1, de 5 a 9, Paulo diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então a missão de Tito era eleger e ordenar presbíteros naquelas cidades onde havia a igreja cristã. E ele passa a descrever as características que deveriam ser dos escolhidos para o presbiterato. E ele diz: alguém que seja irrepreensível. Não é que seja perfeito, porque não há pessoas perfeitas, mas alguém que não tenha nada na vida que seja contrário à palavra de Deus. E diz: marido de uma só mulher. A poligamia é inadmissível. Os líderes precisam ser monógamos. E ele ainda afirma que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Isso porque a família do líder é muito importante. Ele precisava criar muito bem os filhos, porque a própria palavra diz: se alguém não sabe governar a sua casa, como poderá governar a casa de Deus? E Paulo continua falando sobre as características deste presbítero, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. A palavra bispo, episcopos, é o mesmo que pastor, presbítero. Então este homem precisava ser irrepreensível como despenseiro de Deus, alguém que vai administrar a igreja de Deus e também ministrar as bênçãos do Senhor ao seu povo. E ele traça outros aspectos dessa característica. Esse homem não deve ser arrogante, não deve ser irascível, aquela pessoa mal-humorada, né? Cheia de ódio, não dado ao vinho, não deveria ser violento também, em hipótese nenhuma, nem cobiçoso de torpe ganância, uma pessoa voltada para o dinheiro. Antes, ele deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Alguém que tenha domínio de si mesmo, mas também alguém que seja apegado à palavra fiel, segundo a doutrina cristã. Então nós percebemos que estas são características que devem fazer parte daqueles que lideram, não só do diácono, não só do presbítero, mas também do pastor. Então o líder precisa ter estas qualidades para ser um bom líder, para ser um servo de Deus e assim administrar a igreja do Senhor, ministrar a palavra de Deus ao seu povo e ser um canal de bênção para a comunidade da fé. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família. Amém.